Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 14 ao dia 20 de abril de 2021. Qual o Conselho dos Arcanos para essa semana aí para gente? Bom, o arcano principal que saiu foi a Justiça. E quando a Justiça sai, simboliza que a gente está em uma semana em que é muito provável que a gente tenha que resolver algumas questões na nossa vida. Talvez tenha algumas situações que cheguem para a gente em que a gente tem que decidir, em que a gente tem que bater o martelo, em que de repente a gente vai ter que olhar para situações que talvez nós fomos injustos com alguém, ou de repente outras pessoas, aquilo que outras pessoas foram injustas com a gente. Talvez esse momento, né, seja um momento em que ressurjam aí pessoas ou situações em que de repente a gente vai ter aí que bater o martelo, julgar a situação, perceber, olhar todos os lados da situação, botar nesta balança aí da justiça e ver se vale a pena ou não, o que que a gente mantém, o que que a gente não mantém. Ou seja, é um momento em que a justiça, né, a law que está ali, né, a justiça, ela vai estar atuando de alguma forma. Lembrando que essa justiça, ela pode tanto atuar para nós mesmos, né, em nossa defesa, ou na defesa de quem foi injustiçado por você também, né? Ou não só pessoas, mas situações na sua vida que de repente tiveram aí injustiças. De repente pode ser uma semana de retorno daquilo que de repente precisa ser aí julgado, né? E precisa ser resolvido, né? Uma questão que precisa ser resolvida, tá certo? Então, fiquem atentos aí que a justiça está no ar, né? Sendo que esse arcano, o maior, ele não está sozinho, ele está sempre acompanhado de dois arcanos menores, sendo que um na energia para a gente evitar, que saiu aí o Pajem de Ouros, e o outro na energia para a gente ativar, que saiu aí o Rei de Espadas. Bom, o que que isso simboliza? O arcano menor que saiu aí para a gente evitar foi o Pajem de Ouros, e esse Pajem de Ouros, ele está dizendo o seguinte para essa semana: olha, cuidado para você não correr atrás das coisas, ou, sabe, de lutar, ou de repente de ser levado, né? Ah, vou fazer a justiça, ou uma situação volta para você, e você faz aquilo ali, sabe, só para poder ganhar uma vantagem em alguma coisa, de repente para você tirar um dinheiro de uma situação, sabe? Quando a gente, tá bom, eu sei que de repente não venha a prejudicar outra pessoa, mas por que não? Vou tirar um pouquinho aí, né? Vou tirar um pouco de vantagem dessa situação. Esse arcano aqui, nessa posição e com a justiça, ele mostra, ele simboliza um amadorismo. De repente, de fazer as coisas de uma forma muito infantil, né? E sem pensar nas consequências no futuro. E vocês veem aqui que aqui tem o pajem. O pajem é como se fosse a criança, o adolescente ainda que está aprendendo, é o aprendiz, né? E na energia para a gente ativar tá o rei de espadas. Nossa, esse rei de espadas é um dos reis mais sagazes, né? Mais inteligente que tem aí dentro do tarô, né, na corte. Então imagina, né, não é uma semana para gente, sabe, tentar tirar vantagem de alguma coisa, porque de repente vai valer a pena por muito pouco, sabe, por migalhas. Cuidado com isso, né? De repente você aceita uma situação e você está só recebendo migalhas disso aí, você está só tirando uma vantagem por pouco tempo daquela situação, né? Ou aquele resultado, esse ganho que de repente você venha a ter, dure muito pouco tempo. Então, cuidado com isso. E o arcano para a gente ativar, saiu aí o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas, ele fala sobre, sim, vamos olhar para a situação de uma forma muito consciente, muito realista, muito pé no chão, nada de ficar aí botando o seu lado emocional na hora de passar por esse momento de resolver, de bater martelos aí. É importante a gente ser frio, é importante a gente ser também, por que não, calculista. Este rei, ele é calculista, ele sabe das vantagens e das desvantagens das coisas, e este rei está dentro da gente. Nós temos esse rei
de espadas dentro de nós. Então, é aquele momento que de repente você pode olhar aí para as situações da sua vida e ver, realmente estudar friamente, analisar friamente e ver realmente como que você vai tomar essas decisões, quais as decisões você deve tomar e como você deve agir pela lei, pela escrita, né? Pelo lado mais intelectual, inteligente, racional da sua vida, né? Ou seja, coloca um pouquinho as emoções de lado e analise friamente as vantagens e desvantagens, o que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio, o que vai acontecer caso você tome uma certa decisão, se essa decisão vai ser importante ou não, né? E também olhar para aquelas situações que de repente venham como resposta para você, né? De repente alguém bate um martelo aí em relação a você, analise de forma consciente, madura, a situação, porque essa situação ela pode sim perdurar por bastante tempo com esse rei aí, tá bom? E o oráculo que saiu essa semana para gente foi a inspiração e coragem, né? Tá chamando a gente para que a gente se inspire na coragem, para que a gente entre em contato com a nossa coragem. A gente está com a energia de Áries muito forte, né? Essa semana. E é muito importante a gente estar realmente em contato com a nossa coragem, com a coragem de repente tomar decisões, de repente recomeçar, de repente decidir por caminhos, né, mudar rotas e direções na nossa vida. É uma semana em que exige um pouquinho da nossa coragem aí. E essa coragem, ela pode ser assim, olha, tá vendo? Num sentido de você estar realmente conectado com o seu eu superior, com o seu eu mesmo, com a sua centelha divina. No momento que você está conectado com essa centelha divina, você fica em paz, porque você sabe que as ações e as atitudes que você tomar, elas estão conectadas com a sua verdade. E aí é só ter coragem em fazer, tá bom? Então esse é o conselho dos arcanos para essa semana, que vai do dia 14 até o dia 20 de abril de 2021. Desejo para todos uma ótima semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros com os arcanos toda semana. Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.